Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todo mundo esteja bem, se cuidando aí. Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Estou ainda meio atribuladinha aqui com o retorno às aulas, como alguns de vocês sabem, além de terapeuta, eu também sou professora. E com o retorno às aulas, houve uma certa correria em preparação, organização, atendimento aos alunos, então eu dei uma sumidinha aqui do Insta. Mas hoje eu me vi obrigada a chamar vocês aqui para um bate-papo bem rápido, mas na verdade é uma reflexão, né? Algumas pessoas, inclusive, têm pedido para que eu faça novas lives, já recebi mensagens, né, de pessoas perguntando quando vai ser uma nova live. Eu ainda não planejei nada, mas hoje aconteceu uma coisa em específico que me fez talvez a gente pensar um pouquinho sobre isso. E talvez esse possa ser um assunto de uma live, mas em especial a gente vai falar um pouquinho sobre reclamar. Eu tenho costume, eu gosto muito de dirigir ouvindo um áudio, uma aula, uma palestra. Eu consigo me concentrar, por incrível que pareça, nos dois, tanto na estrada quanto no que eu estou ouvindo. Parece que eu acho que por estar mais atenta à estrada, eu acabo captando com mais facilidade as informações. E eu tenho feito isso sempre. Eu trabalho num outro município, então da minha casa até chegar nesse município, eu sempre vou ouvindo alguma coisa produtiva. Também ouço música, amo música, mas hoje em especial eu estava ouvindo uma aula de uma professora sobre medicina chinesa. E ela estava nessa aula explicando dois termos da medicina chinesa, que é o correto e o perverso, fazendo aplicações, não só na medicina chinesa, mas em relação ao nosso dia a dia, né? Como isso pode nos ajudar. E de uma forma muito resumida, muito sucinta, né? Para você que não entende de medicina chinesa, que não sabe ainda do que eu tô falando, mas vale a pena estudar, vale a pena entender sobre o assunto, que é, assim, simplesmente fascinante. Mas ela estava falando a respeito do correto, que quando a gente pensa no correto na medicina chinesa e no nosso corpo, e é quando a medicina chinesa não pensa só numa parte do corpo, como é a medicina ocidental, né? Ah, tô com dor no rim, então eu vou tratar só o rim. Não, a medicina chinesa não trata doença, ela trata a parte energética do ser humano como um todo. Mente, o espírito, o corpo. E quando eu falo espírito, eu não tô falando de sentido religioso, tá? Tô falando de uma forma aprofundada no sentido de que as pessoas, por exemplo, a gente tem pelo menos alguns pilares que nos sustentam, né? O emocional, o espiritual, o físico. E aí, pensando nisso, né? E, por exemplo, nas nossas emoções, quando ela fala do correto, é no sentido de um pleno equilíbrio. Tudo está agindo corretamente no nosso corpo, né? Não tem nada em excesso. E quando eu digo nada, é nada de nada. Não existe excesso de emoção, não existe excesso na alimentação, na falta, né? Ou na existência, por exemplo, de uma atividade física. Tudo ocorre com equilíbrio. Vamos pensar dessa forma, né? Então, eu ser capaz, inclusive, de estar comendo e perceber que aquilo deu, e não deu porque eu já estou querendo colocar pelo nariz. É porque aquele é o necessário para a minha alimentação. Então, saber parar, né? Para quem tem o hábito de beber, eu não tenho, mas para quem tem o hábito de beber, saber quando parar. E não parar quando tá bêbado, por exemplo, quando já tá alcoolizado, né? Num ponto que não consegue dirigir, não consegue, talvez, nem pronunciar as palavras da forma correta. Enfim, o correto na medicina chinesa é aquilo que traz equilíbrio, em que nada está em excesso. E aí, quando a gente pensa nisso, esse nada é o tudo, né? De outra forma, porque a gente não vai ter, né? Eu não preciso ter excesso em compras, eu não preciso ter excesso em roupa, eu não preciso ter excesso em prática esportiva, eu não preciso ter excesso na comida e tantas outras coisas aí. E o perverso, né, diferente do que a gente usa aqui no Ocidente, né, como algo do mal, algo talvez até para algumas pessoas associado ao diabo, também não tem nada a ver com isso. Para a medicina chinesa, esse perverso vamos pensar aqui, o oposto do correto, quando algo não está dando certo, né? Houve um excesso, alguma coisa, causou um desequilíbrio e as coisas não estão funcionando da forma como deveriam. Enfim, nessa explicação durante essa aula, ela comentou de algo que eu tenho trabalhado muito comigo
e com os meus pacientes, mas eu percebo que existe uma tendência, principalmente na época em que a gente está, numa época de pandemia, existe uma tendência do reclamar. Meu Deus, como as pessoas reclamam. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Eu conheço algumas, e uma delas que me vem à mente agora, ela tem uma característica bem marcante para mim, né? Eu conheço ela há cerca de uns 7 anos. Eu vejo ela com uma certa frequência. Não é meu marido quem tá pensando aí do lado. Meu marido eu conheço há mais de 20 e estou casada há 15. Então não é ele, tá? Mas essa pessoa eu vejo com uma certa frequência. E é uma pessoa, gente, que só sabe reclamar. Do tempo que eu a conheço, eu não lembro de uma vez que ela veio contar pra mim de algo bacana que ela fez, sabe? De um final de semana que ela curtiu com a filha, com parentes, com amigos, de um filme legal que ela assistiu. Não me lembro. Ela só chega pra conversar, pra estabelecer um contato com as pessoas, pelo menos comigo, pra 2 coisas: pra pedir ou reclamar. E acaba que as pessoas que estão no entorno e percebem isso, talvez eu não sei se a pessoa não percebe, né? Eu mesmo já dei algumas indiretas, até diretas, mas a pessoa prefere ficar naquele limbo da reclamação, porque é mais cômodo, né? Porque quando eu reclamo, eu talvez não consiga perceber que reclamar é clamar de novo. E quando eu clamo de novo, na verdade, eu tô pedindo para que aquilo aconteça de novo, né? E quando a gente começa a ser tão negativo, ser tão pessimista, nada mais que a gente está fazendo é atraindo o negativismo e o pessimismo para nossa vida. As pessoas, por exemplo, às vezes comentam dessa pessoa que gosta de reclamar, né, que às vezes a conversa é chata, é cansativa, é sempre a mesma coisa. E é chato quando alguém tem essa impressão da gente, né? Ai, ela é tão chata, ou ela é cansativa, ou ela é tão repetitiva. Mas ela não é repetitiva nem nas coisas positivas, bacanas, não. É sempre se queixando. E quando a gente se queixa, a gente para de procurar solução para as coisas e joga a culpa no outro. Para pensar. Quem se queixa do trânsito, quem se queixa do frio, quem se queixa de um resfriado que pegou, sempre joga a culpa em alguma coisa. Ah, eu tô resfriada porque choveu forte. Mentira! Você tá resfriado porque você saiu na chuva. Talvez você tivesse como se proteger, talvez estivesse lá no mercado e a pressa de chegar em casa fez com que você corresse da porta do mercado até o carro e estava com o corpo quente. Nessa corrida, você acabou se molhando, corpo quente, água fria, pronto, resfriado. Né? Eu cheguei atrasado porque o relógio, meu celular não despertou. Mentira! Porque você não acordou. E às vezes você acordou e apertou o soneca 3, 4, 5 vezes, fala a verdade. Então veja como as coisas acontecem, né? Uma pessoa que reclama, ela clama para que as coisas negativas ocorram novamente. E uma pessoa que pede que o ruim, vamos pensar assim, que o perverso, né? Que aquilo que não é mais o equilíbrio aconteça de novo, ela, além de atrair aquilo que é negativo sempre, porque ela tá clamando sempre que as coisas acontecem, ela não consegue ser grata por coisas mínimas. E talvez aí fica a minha dica para fazer um exercício bem básico, né? Essa professora, inclusive, ela sempre incentiva esse tipo de exercício, essa professora que eu estava ouvindo aula, e é uma coisa bacana de se fazer. Eu sempre fiz, nem sempre eu escrevo, mas por vezes, eu externo oralmente essa minha gratidão. Mas tente aí na sua casa, antes de deitar, deixa aí do lado da sua cama um bloquinho e um lápis ou uma caneta azul ou preta. Não coloca caneta vermelha, colorida, porque já é explicado cientificamente pela neurolinguística que quando a gente registra, o nosso cérebro grava.
E quando a gente registra em grafite azul ou preto, essa gravação é com mais força, com mais potência, né? Grava, né? O cérebro memoriza. Então grave aí mentalmente e escrevendo, porque quando você escreve, além de treinar a sua caligrafia, que hoje a maioria das pessoas não escreve mais, né? Eu, como professora que sou, estou sofrendo neste começo de ano, porque os alunos perderam, até pelo afastamento escolar na pandemia, eles perderam a prática da escrita, então tá uma lentidão danada. Então treine aí. Escreva no seu bloquinho, todos os dias antes de deitar, 3 coisas pelas quais você é grato. E uma da qual você precisa melhorar. Ah, eu não preciso. Precisa sim. Todo mundo precisa. A gente não é perfeito. Se fosse, nós não precisaríamos. Mas todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. Então escreva. Faça esse exercício. Parece bobo, gente, mas não é. Você vai começar a ver as coisas pequenas da vida e parar de reclamar e olhar para algo pequeno e agradecer. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu amo de paixão maritaca. E talvez, e certamente tem alguém aí me assistindo nesse instante falando, Deus me livre, aqueles passarinhos que ficam berrando o tempo inteiro. É esse mesmo, gente. Eu amo a alegria que elas trazem. E elas trazem aqui no meu pé de pé, que eu tenho aqui ao fundo do meu quintal, às 5:30 da manhã. Mas eu amo ouvir. E eu já conversei com muitas pessoas que detestam a maritaca, porque a maritaca fica gritando e acorda a pessoa. E se essas pessoas ou essa pessoa conseguisse ver o lado bom de acordar com uma maritaca? Pô, você acordou, você tá vivo. Que bom que a gente tem um pássaro, né, que traz tanta alegria, tanta vivacidade, tão cedo no dia. É para nos animar, é para inspirar. Hoje, ouvindo essa aula, eu refleti muito sobre isso, né? O quanto as pessoas estão ficando doentes fisicamente e não se dão conta de que essa doença começou aqui, na mente. Começou talvez pelo negativismo, pelo pessimismo, por só reclamar, por só pedir que o errado aconteça de novo e de novo e de novo. E talvez não consegue olhar para o lado e falar, que bom, eu tenho um emprego. Não, reclama porque talvez a entidade que mantém o local de emprego não entregou ainda determinado produto, mas não consegue agradecer o fato de ter um emprego. Reclama porque a maritaca tá gritando lá no seu pé de pé, no seu telhado, seja onde for, mas não consegue ver o lado bom de que é agradecer que tem ouvido, tem audição. Talvez um surdo, tudo o que ele queria é ouvir o grito da maritaca que você escuta aí na sua casa também. Então veja, a gente precisa agradecer mais e reclamar menos, bem menos. Eu assisti recentemente uma palestra em que o palestrante disse que essa história de gratidão é muito romantismo, todo mundo é grato por tudo, mas que a gente só é grato e só pode agradecer uma coisa por uma vez, senão a gente fica o ano inteiro, a vida inteira agradecendo sempre a mesma coisa. Muitas coisas das quais esse palestrante disse, eu concordo plenamente, mas essa eu discordei. Porque eu não preciso agradecer todo dia a mesma coisa. Eu posso agradecer todo dia algo diferente, né? Eu posso agradecer ter água na minha torneira, ter água para tomar. Eu vou agradecer a água, vou, porque é ela que me sustenta, né? Por abrir o olho de manhã, por ter o fôlego da vida, né? Tô respirando. Mas eu tô com Covid, mas você ainda tá vivo. Então lute pela sua vida. Veja, por mais ruim que as coisas estejam, e eu não tô romantizando aqui, tipo, a vida é bela, o amor é lindo. Não. Eu também passo por problemas, também passo por perrengue. Mas se eu enxergar todos os meus problemas, os meus perrengues, como um grande abismo, a única coisa que vai me sobrar é pular nele. Porque eu não vou ter para onde ir. Consegue me entender? Isso faz sentido para você? Se fizer, comenta aqui depois, né? É bacana a gente trocar essas informações. Se você conhece gente assim, conhece gente que só reclama, que nada tá bom. E por mais perfeito que esteja,
a pessoa vai procurar um defeito, vai procurar uma falha naquilo que você talvez apresentou, naquilo que você fez, naquilo que você disse. Talvez ela nunca vá concordar com o que você disse, porque concordar com você, para ela, é se sentir abaixo, inferior. Então veja que ponto as pessoas estão chegando, né? A gente está num nível em que a humanidade não consegue fazer o bem porque ela acha que fazer o bem é se sentir inferior. Não consegue agradecer porque ela tem mais problemas do que coisas para agradecer. Gente, coloca na ponta do lápis todos os seus problemas. E hoje, conversando com uma amiga de trabalho, que é muito otimista, que é muito pra cima, que é uma pessoa da qual eu nunca vi triste, a gente trabalha alguns anos juntas, mas ela é muito divertida, inclusive, e ela disse isso pra mim: Paula, problema, se é problema, tem solução, então pra que eu vou me abalar? E é verdade, se é problema, tem solução. E eu digo isso como terapeuta e como professora. A gente ensina as crianças a resolver situações, problemas na escola. E todas elas têm uma solução. Tem uma solução exata todas? Não, nem todas. Cada um pode resolver determinado problema da sua forma, da forma que for melhor. Mas tem solução. E talvez a solução não seja hoje. Talvez eu não consiga hoje a solução do meu problema. Mas eu tenho solução para ele. Olha que bacana isso, né? Então vamos tentar ser mais positivo. Porque o que acontece? Conforme a gente vai sendo, né, tão pessimista, tão negativo, só reclamando e não enxergando nada de bom ao nosso entorno, a gente simplesmente vai adoecendo a mente, a ponto de, em algum momento, o seu corpo não aguentar mais e mandar algumas ordens para órgãos específicos. Aí você vai ter uma baita de uma dor de estômago, você vai ter uma dor na coluna, você vai travar, porque você, né, você tá tão tenso, carregando tudo aqui no seu ombro, que vai chegar um momento em que não dá mais nem para ser leve, não dá mais para caminhar tranquilamente. Coluna trava. Você fica com aquelas coisas: eu não consigo engolir isso, não consigo digerir essa situação. Pronto, daqui a pouco você tá com úlcera, tá com gastrite. Consegue entender que o que você pensa aqui, a forma que você coloca para fora as suas expressões daquilo que você está sentindo, se reverte para você no físico. Né? Ai, meu coração vai explodir. Qualquer dia vai mesmo. Você fica tão ansioso, tão nervoso, que vai mesmo. Né? O estresse, por exemplo, quem comanda é o seu fígado. Então, o estresse, né? Existe o estresse que a gente pode causar, por exemplo, pela alimentação. O excesso de álcool, o excesso de gordura vai te causar problemas no fígado? Vai. Mas um estresse mal gerenciado também vai afetar drasticamente seu fígado. E quando ele afeta o seu fígado, ele também reverte em situações físicas no seu corpo, em situações de falta de energia, vai atrapalhar a circulação sanguínea, porque o fígado também comanda isso. E embora no nosso corpo, né, o pulmão seja um dos órgãos responsáveis principais por aquilo que ocorre na nossa pele, o fígado também. Então daqui a pouco você está tendo problemas de pele e não consegue entender que isso é em virtude de todo o estresse que você causou para você, que você trouxe por conta de uma vida tão pessimista e negativa que você está vivendo. Eu tenho estudado muito, né? Para quem não me conhece, para quem está assistindo pela primeira vez esse vídeo, eu sou aromaterapeuta, eu sou auriculoterapeuta e eu estudo muito a medicina chinesa porque ela é apaixonante e estou estudando, né? Em breve já estarei atuando, já tenho atendido algumas pessoas com a reflexologia podal, porque é um outro campo, né? É um microsistema do nosso corpo que demonstra, que aponta de uma forma tão assertiva onde você está errando, né? Existem pessoas, ontem eu fui atender uma pessoa e alguns pontos que talvez para mim fossem extremamente tranquilos de serem pressionados no pé, estimulados, para essa pessoa foi só de encostar. E como tá a vida dessa pessoa? Tá sempre reclamando, tá sempre colocando um empecilho, tá sempre culpando o outro de algo que ela não fez. Epa! Se você não fez, a culpa não é do outro, é sua. E às vezes você vai deixando virar uma bola de neve, porque talvez, eu não posso falar nada. Quem disse que você não pode falar nada? Nós somos seres livres. Eu sempre digo, a gente pode falar qualquer coisa, mas tem a forma correta de falar. Eu já disse isso numa outra live, num outro vídeo que eu fiz. Eu não preciso falar que o seu cabelo tá feio, olhando pra você e falando: nossa, que cabelo ridículo.
Eu vou te magoar, eu vou te ofender, eu vou deixar você chateada. Mas eu posso dizer, sabe, o seu cabelo, eu acho que tá super bonito, mas ele ficaria melhor se você dividisse, ao invés de dividir no meio, dividir de lado. Você fica com um semblante mais jovem. Pronto, essa pessoa nunca mais vai usar o cabelo dividido no meio, se você acha que o cabelo dela dividido no meio é horrível. Consegue entender que a forma como a gente diz para a pessoa é que faz a diferença? Eu tenho certeza que você já recebeu algum elogio e de uma coisa às vezes simples, mas que fez toda a diferença. Mas foi a forma como a pessoa disse. Hoje mesmo eu recebi um elogio de uma pessoa da qual eu gosto muito, a gente se conhece há pouquíssimo tempo e eu não a conheço pessoalmente, eu só conheço ela virtualmente por aulas que a gente esteve juntas, né, presentes. E ela me mandou um elogio hoje pelo WhatsApp e que aquilo fez a diferença no meu dia. Já fez um elogio para alguém hoje? Eu gosto muito de mandar um oi para colegas que há tempos eu não vejo, de às vezes elogiar, né, alguma coisa que a pessoa fez, falou, um comentário que a pessoa fez, porque a gente precisa de estímulos, mas o fato de eu não receber um estímulo positivo não precisa me tornar alguém tão amarga. Então hoje eu sempre falo mais da conta, eu sempre falo que vou fazer um vídeo curto e acabo falando demais, mas é para você pensar aí também, né? Que nós não sejamos aqueles que contribuem para o perverso do outro, para o desequilíbrio, e tampouco para o nosso perverso. Que ocorra com a gente aquilo que é correto, no sentido de manter um equilíbrio, de tudo estar na medida certa. A minha alegria, que também não precisa ser exagerada, né? É equilíbrio. Mas reclamar menos e agradecer mais. Hoje, quando eu desci do carro na escola em que eu trabalho, fechei a porta, o estacionamento tem várias árvores, e os passarinhos começaram a cantar num tom super alto. Gente, aquilo encheu o meu dia de alegria. E eu tenho certeza que tem pessoas que entram nesse mesmo estacionamento, com os mesmos passarinhos gritando, de tanto cantar, e nem escutam. Então, comece a dar mais valor, olhar mais para as coisinhas pequenas que estão à sua volta. Para o seu filho que está sentado no sofá jogando videogame. E você sentada assistindo televisão. Já pensou em desligar os dois e conversarem, baterem um papo? Fazerem perguntas sobre o que ele gostaria. Eu fiz uma atividade com os meus alunos e me encantei. Mandei uma atividade em que eu gostaria que eles contassem para mim qual o sonho deles. E um falou que quer aprender robótica, o outro falou que quer ser astronauta, o outro falou que quer aprender língua portuguesa porque tem dificuldade. E o outro me escreveu, professora, você me ajuda a fazer divisão porque eu ainda não sei? Eles têm 10 anos. Talvez os pais ainda não saibam disso, os pais dessas crianças. Porque reclama mais do que agradece. Né? Então, fica aqui a minha dica hoje. Né? Contribua para que o seu dia, o dia do outro, seja um dia melhor. E para isso a gente precisa também ser melhor. Deixa as reclamações de lado. E lembra, é problema? Tem solução. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai ter solução. Se não tem solução, não adianta reclamar. Você vai ficar falando e não vai adiantar de nada, então para de reclamar. E lembra, reclamar é clamar de novo. E se você reclama de coisas ruins vão acontecer de novo. Fica aqui minha dica para você. Em breve eu tô de volta pra gente fazer mais um momento de reflexão, tá bom? Um beijo e uma excelente sexta-feira para todos vocês, incluindo um excelente final de semana.